Perdemos ou não perdemos a salvação? O que é que você acha? Existem 3 grupos. Um grupo grande que não sabe responder. Há um outro grupo menor que afirma: perdemos a salvação. E há outro grupo, que eu me incluo, que afirma: não perdemos a salvação. Mas por que é que eu afirmo que não perdemos a salvação? Afirmo não perdermos a salvação porque a Bíblia diz, em João, no capítulo 6, o verso 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Este eu não é João que escreveu. Este eu não é o apóstolo Paulo. Este eu não é Pedro. Este eu não é uma outra pessoa senão Jesus. É Jesus quem está afirmando a mim e a você: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu gosto da versão King James que diz: eu jamais excluirei. Não seremos excluídos, Jesus está nos afirmando. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, no verso 1, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O apóstolo Paulo era um homem salvo, mas mesmo sendo um homem salvo, disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo também disse: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele roga ao Senhor que retire aquele espinho da sua carne. A resposta que o Senhor lhe dá é: a minha graça te basta. Quantos de nós temos uma debilidade, temos uma deficiência? Não nos tornamos impecáveis, que significa a pessoa que não peca. O apóstolo João, este mesmo que escreveu estas palavras de Jesus, nos aconselha nas suas epístolas: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. O conselho de João é para não pecarmos, mas ele diz que se pecarmos, temos um advogado. O filho pródigo quis ir embora. E, em outras palavras, estava dizendo: eu não quero mais ser seu filho, eu não quero mais que você seja meu pai. E foi. Ele deixou de ser filho? Não, é impossível. Um pai tem a capacidade de fazer um filho deixar de ser seu filho? Não. Um filho tem a capacidade de fazer-se não mais filho de um certo homem? Não. Porque é genética. O pai pode excluí-lo do testamento. Pode dizer: eu não te considero mais meu filho, eu não quero mais que você seja meu filho. E o filho também pode dizer isso: eu não quero mais que você seja meu pai. Ok. Das bênçãos do pai não vai ter mais, não vai mais ter o filho junto dele, porque o filho não quis mais ser seu filho, mas ele vai continuar sendo filho. O que Deus faz conosco não é tirar a salvação. Imagina um filho que ganhou a bicicleta do pai, mas agora fez uma travessura e o pai o dá um castigo, faz uma punição com ele. Você não vai andar de bicicleta, proíbe de andar de bicicleta, ficará uma semana sem andar sem bicicleta e recolhe a bicicleta. Alguém pode dizer assim: mas dá a bicicleta porque é dele? É dele sim, mas eu sou o pai dele. E esse bem, fui eu quem deu para ele. Ele não vai andar de bicicleta. Mas se pergunta: e essa bicicleta é de quem? É dele. Mas ele não está fazendo jus, ele não está merecendo. Davi não pediu a Deus a salvação, de volta a salvação. Pediu que Deus devolvesse a ele a alegria da salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O salvo é salvo. Mas há quem diga que em Apocalipse 2, verso 10, está escrito: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É verdade, mas precisamos entender. O contexto era de tribulação, de ameaça de morte mesmo, de sofrimento. E o Senhor Jesus diz: ser fiel, não negando, até mesmo ameaçado de morte. Nós vivemos o evangelho muito fácil no Brasil. Falamos de perseguição e é verdade, nós somos perseguidos. Eu sou perseguido como pastor, os pastores são perseguidos. Quem realmente prega o evangelho, quem aborrece Satanás é perseguido. A igreja que faz missões, a igreja que prega o evangelho é uma igreja perseguida. Mas essa perseguição é muito light. Talvez tivéssemos que ser mais atribulados no Brasil para sermos crentes de verdade.
para demonstrarmos. Se vier uma perseguição forte sobre a igreja, quantos ficam? Quantos pastores continuam pregando o evangelho? Quantos crentes continuam firmes na igreja? Aqueles que apostatam da fé é porque não são crentes. Aqueles que se afastam e não retornam mais, não são crentes, não são salvos. Agora o crente, o salvo, ele pode até cair, mas ele levanta-se, ele volta. E o crente não morre no pecado, fora dos caminhos do Senhor. O crente, ele retorna para o Senhor, nem que seja no leito de morte. Ele está afastado dos caminhos, recebe a visita de alguém ou sem visita de ninguém, mas do Espírito Santo ali, ele se arrepende, pede perdão a Deus e vai para o céu. Porque ele se arrependeu, porque ele é filho, voltou para a casa do Pai. O filho pródigo diz: Pai, faz de mim como um dos seus empregados. Eu ficarei feliz da vida de nem mais ser chamado seu filho. Só que o pai disse: não, você é meu filho. Se você entregou sua vida a Jesus, você é salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Mas peça ao Senhor para sempre se manter um filho que agrade ao Senhor, que não faça nada que desagrade ao seu Pai. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por tão preciosa salvação. Obrigado, Jesus, porque a salvação nos foi dada pelo Senhor. É Deus quem nos dá a salvação, mas através do Senhor, da sua morte, do seu perdão. Muito obrigado. Ajuda-nos a viver uma vida de fiéis filhos do Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda na caminhada. Abençoa essa pessoa que ora comigo, se ela estava com dúvida da salvação, que ela possa ter a alegria da salvação, como Davi pediu: devolva-me a alegria da salvação e não a salvação. Quantos estão tristes, preocupados, estão incertos, que volte a alegria, que tenhamos a alegria da salvação. Assim te pedimos em teu nome, Jesus. Amém.